Você não vai acreditar no que o Flávio Bolsonaro simplesmente acabou escondendo no primeiro dia de campanha, pessoal. Enquanto o Lula ele foi lá, subiu no palco em São Bernardo com uma proposta na mão, o Flávio Bolsonaro subiu em Copacabana de colete à prova de balas por baixo da camisa e evitou falar a única coisa que o povo queria ouvir, que é o tarifaço do Trump contra o próprio Brasil. Nenhuma palavra. E não parou por aí não, tá? Ele também não abriu a boca sobre os processos que ele tá carregando nas costas, as rachadinhas, a loja de chocolate suspeita de lavagem de dinheiro e a mansão de 6 milhões que foi comprada com dinheiro vivo. Ao invés disso, jogou para o público uma bandeira muito fácil de aplaudir, que é a castração química. Bonito no microfone, mas a gente sabe que é raso na prática. Já o presidente Lula, ele fez o oposto, discurso mais curto, mais direto, prometendo o Ministério da Segurança Pública e falando para o público feminino sem se esconder de nada. E nesse vídeo, galera, eu vou te mostrar ponto por ponto, o que cada um acabou escondendo, o que cada um acabou mostrando e por que essa diferença já diz muito sobre o que vem até outubro. Não se esqueça, galera, já curte o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e bora pro vídeo. E galera, vamos por parte, começando pela cena lá em Copacabana. O Flávio Bolsonaro chegou para discursar com um colete à prova de balas por baixo da camisa dele verde e amarela. Tava escrito ainda assim, ó, meu partido é o Brasil. Galera, o próprio vice dele, o Alfredo Gaspar, acabou comentando ao vivo, ó, Flávio, você tá de colete aí, Flávio? Confirmou, é claro, né? O lugar não foi escolhido à toa, galera. Copacabana é o palco histórico dos atos do pai dele, o Jair Bolsonaro, que não pôde aparecer porque ele está em prisão domiciliar cumprindo pena de mais de 27 anos, simplesmente por tentativa de golpe de Estado, galera. O clima foi de lamentação por essa ausência o tempo inteiro, com trecho de discurso antigo do Jair rolando lá no telão. O próprio Flávio admitiu ao vivo, galera, é difícil comparar o filho do Pelé com o Pelé, ou seja, nem ele mesmo estava confiante ali em cima do trio elétrico. Um lançamento que devia mostrar força acabou virando na prática um fiasco de insegurança. Só que o colete e a saudade do pai preso simplesmente não foram os únicos detalhes estranhos não, galera. Tem uma pauta que ele acabou escolhendo como bandeira principal e ela é bem mais fraca do que parece à primeira vista. Veja só, a bandeira que o Flávio escolheu para empunhar lá no trio elétrico foi a castração química como uma proposta de segurança, gente. Fácil de gritar, fácil de arrancar aplausos, fácil de virar frase de camiseta. O problema é que isso não é um plano de segurança, é apenas um slogan, né? Não resolve investigação, não resolve inteligência policial, não resolve integração entre estados, não resolve nada da engrenagem que faz o crime organizado crescer no Brasil. É bandeira de efeito, pensada só para viralizar em corte de vídeo, não para virar política pública. E o pior, pessoal, ele escolheu essa pauta bombástica exatamente para desviar a atenção de outra coisa que ele fez questão de não tocar, que é o tarifaço que o governo Trump aplicou contra os produtos brasileiros. Ele criticou o governo Lula em economia, disse frases genéricas tipo para a classe média a esperança virou dívida, mas quando chegou no assunto Trump e o tarifaço, sumiu, silêncio total. E esse silêncio não é acidente, é estratégia. Galera, daqui a pouquinho eu vou te mostrar por que ele acabou fugindo desse assunto. Por que o Flávio Bolsonaro ele acabou evitando falar do tarifaço no primeiro dia de campanha? Pessoal, se você é inteligente, né? Pensa comigo aqui. O campo político dele, incluindo os aliados e o próprio pai dele, torceu e ainda torce por uma aproximação com o governo Trump. Mesmo que isso signifique ali tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, pesando no bolso do trabalhador e do produtor rural e do pequeno, é claro, empresário. Se o Flávio ele abrisse essa porta no discurso, ia ter que escolher um lado, galera. Ou ele vai defender o Brasil, sendo taxado, ou ele vai defender o padrinho político internacional
tribunal que aplicou a taxação. Galera, os dois lados vão machucar. Então a saída mais segura foi simplesmente não tocar no assunto, fingir que ele acaba nem existindo e trocar de pauta para algo que grita mais alto e acaba distraindo mais rápido, tipo castração química. É clássico, galera. Quando o tema é perigoso, muda-se de assunto para outro mais espalhafatoso e não para por aí. Tem uma segunda camada de silêncio no discurso dele e essa é ainda mais grave porque não é sobre política externa, é sobre o próprio bolso dele. Vem que a próxima parte é sobre isso. Agora vem o motivo real pelo qual o Flávio prefere gritar castração química a tocar no próprio currículo. Ele está carregando nas costas o chamado caso das rachadinhas, de quando era deputado estadual. Agora, a suspeita era de que assessores dele repassavam parte do salário de volta para o gabinete, o mesmo esquema que acabou pegando outros nomes da família Bolsonaro. O processo criminal acabou arquivado depois de decisões judiciais que invalidaram provas consideradas ilícitas. Só que arquivado, galera, não é a mesma coisa que provado inocente aos olhos do público, e por isso o assunto ele volta à tona toda vez que ele acaba subindo no palco pedindo voto. Agora, imagina comigo, o cara quer ser o novo capitão do combate ao crime e à bandidagem, e acaba carregando esse item na própria bagagem. Não é à toa que ele prefere falar de castração química, que rende aplauso fácil, do que acabar abrindo ali esse capítulo da trajetória dele no Rio. E olha que essa nem é a parte mais estranha do currículo dele, viu? Segura aí, galera, que daqui a pouquinho eu vou trazer o pior pra você. Segundo item que o Flávio não quis tocar em cima do trio elétrico é a suspeita envolvendo uma loja de chocolates usada, segundo investigações, como possível ferramenta de lavagem de dinheiro. A ideia por trás desse tipo de esquema é simples de entender, galera. Você tem uma empresa que declara vender muito mais do que realmente vende. E assim você consegue justificar a entrada de dinheiro de origem duvidosa, como por exemplo se fosse ali um faturamento legítimo do negócio. O nome de Flávio ele já foi associado a esse tipo de suspeita em reportagens e investigações ao longo dos anos. E de novo, não é o tipo de história que vai render bem quando você está tentando se vender ali como candidato da ordem, da moral, do combate ao crime organizado, né? Muito mais fácil pedir aplausos gritando aquilo que ele estava defendendo do que explicar publicamente movimentação financeira estranha em uma lojinha. Então é o mesmo padrão se repetindo, galera. Pauta barulhenta para cobrir pauta incômoda. E galera, se você acha que já foi forte, espera aí porque tem o capítulo da mansão e esse é ainda mais difícil de ser justificado. Agora o terceiro item, que é a mansão de 6 milhões de reais em Brasília, comprada segundo reportagens com parcela relevante em dinheiro vivo. Pensa no tamanho disso, pessoal. 6 milhões que foram pagos em espécies, acaba levantando suspeita imediata em qualquer investigação financeira, porque foge do padrão de como pessoas físicas normalmente movimentam esse tipo de valor. Então, rastro bancário existe justamente para você provar de onde que veio cada centavo. Então, quando aparece ali uma quantia gigante em espécie, a pergunta que fica no ar é: de onde que saiu esse dinheiro? E por que que não foi declarado do jeito convencional? Some isso, as rachadinhas e a suspeita da loja de chocolates e você tem um retrato completo do motivo pelo qual o Flávio ele prefere abrir a sua campanha falando outras coisas, né, inventando coisas ali, do que apresentar o próprio extrato bancário. Ele sabe, galera, que puxar esse fio é área minada e é exatamente por isso que ele escolheu logo na estreia da campanha transformar a segurança pública em uma bandeira de efeito ao invés de apresentar um plano de verdade para o nosso país. E tem mais um detalhe do clima do ato que acaba reforçando tudo isso, tá, galera? A campanha do Flávio, ele não conseguiu atrair um público animado, como por exemplo o pai dele costumava puxar, mas o que o Jair provocava nos eleitores simplesmente não apareceu com o filho no comando. É o próprio Flávio reconhecendo isso, com a fala de que é difícil sim comparar o filho do Pelé com o Pelé. Some a isso pesquisas internas que estão mostrando Michele Bolsonaro
muito mais competitiva do que ele entre os evangélicos e até mesmo as mulheres, mesmo ela seguindo calibrando as próprias aparições ao lado do enteado. Ou seja, pessoal, nem dentro de casa existe ali entusiasmo pleno com essa candidatura. É um lançamento que tentou parecer forte com colete e discurso duro, mas que na prática foi sim um fiasco por baixo dos panos, com insegurança, com silêncio estratégico e currículo cheio de capítulos incômodos. Agora, vamos para o outro lado da moeda, porque o contraste, galera, é muito gritante. E enquanto isso, do outro lado da cidade, bem longe da praia de Copacabana, o Lula abriu a campanha do jeito dele, sem colete, sem drama de ausência, direto ao ponto, pessoal. O ato foi no estádio Vila Euclides, lá em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, que é praticamente berço político dele, onde ele começou como líder sindical décadas atrás. Escolher esse lugar para abrir a campanha rumo ao quarto mandato tem peso simbólico gigante. É o Lula indo buscar força na própria origem, no chão de fábrica, na história real que construiu a carreira dele, não em uma encenação montada para parecer forte, não. E o discurso, segundo a análise da própria CNN, foi mais curto do que o esperado, foi direto, sem se desgastar, respondendo provocação e entrando ali em escândalo alheio. Ele acabou escolhendo não gastar energia se defendendo de nada, foco total em olhar para frente. E o conteúdo desse discurso enxuto acabou trazendo proposta concreta, coisa que o Flávio simplesmente não ofereceu quando ele tocou no plano de segurança por slogan do trio elétrico. Já já, galera, eu vou te contar exatamente o que ele acabou prometendo. A proposta central que o Lula colocou na mesa logo na estreia foi a criação de um Ministério da Segurança Pública. Repara bem na diferença, pessoal. Enquanto o Flávio foi lá, gritou uma pauta de efeito, sem estrutura nenhuma por trás, o Lula apresentou algo institucional, um novo órgão federal dedicado a coordenar políticas de segurança em nível nacional. É o tipo de proposta que qualquer analista sério vai reconhecer como passo estrutural, porque boa parte do problema do combate ao crime organizado no Brasil é justamente falta de integração entre União, Estados e polícias. Agora, ter um ministério específico significa concentrar orçamento, estratégia, comando político num único lugar, ao invés de deixar cada estado brigando sozinho contra a facção que atua em rede pelo território nacional. É proposta que exige planejamento, exige equipe técnica, articulação com governadores, não é bandeira de trio elétrico, é arquitetura de governo, e essa nem foi a única coisa que ele acertou nesse discurso de largada. Agora, outro ponto do discurso do Lula foi o foco declarado no eleitorado feminino, área que nós sabemos que historicamente o PT precisa reforçar o diálogo. Ele apostou nesse recorte de forma consistente, pessoal, sem disfarçar a estratégia, e isso conversa diretamente com um dos maiores desafios eleitorais que qualquer candidato à esquerda está enfrentando hoje. Outro ponto de estratégia, mesmo com o governo tendo passado por desgaste em episódios recentes, Lula optou por não gastar o discurso de largada respondendo escândalo nenhum, nem se justificando, nem entrando em bate-boca com o adversário. Escolheu olhar para frente, apresentar proposta e cuidar de imagem. É jogada de quem sabe que campanha longa até outubro exige gerenciamento de energia e narrativa. Então, gastar munição respondendo provocação no primeiro dia seria erro básico em uma corrida que só termina em outubro. E o contraste fica ainda mais nítido quando você bota os dois discursos de estreia lado a lado, comparando fato com fato, que é exatamente o que eu vou fazer agora com você. Galera, bota lado a lado e veja a diferença. Flávio, colete à prova de balas, pai ausente e preso, silêncio total sobre tarifaço, silêncio total sobre rachadinha, silêncio total sobre loja de chocolate, silêncio total sobre mansão de 6 milhões em dinheiro vivo e como bandeira principal, uma pauta de efeito sem plano de execução nenhum por trás disso. O Lula, discurso enxuto, direto, sem colete, sem gastar energia respondendo escândalo, ali com proposta institucional concreta, principalmente de Ministério de Segurança Pública e aceno claro e coerente ao público feminino. De um lado, nós temos uma campanha que precisa se esconder atrás de barulho para disfarçar fragilidade. Do outro lado, nós temos uma campanha que aparece de peito aberto porque não tem tanto que esconder no discurso de estreia. Isso não é opinião solta, é o que dá para observar comparando fato com fato, discurso com discurso e histórico com histórico dos dois. E o time importa.
É só o primeiro dia de uma corrida que vai até outubro e já dá pra ver quem que vai chegar jogando pra frente e quem tá chegando na defensiva. Agora, pra fechar com contexto, galera, os outros candidatos também mostraram as cartas nesse primeiro dia, tá? O Zema bateu forte lá no tarifaço, o assunto que Flávio evitou, e já disse que aposta no segundo turno. O Caiado cobrou debate direto do Lula e mirou críticas no próprio Flávio, mostrando que a briga pela direita já começou antes mesmo de chegar no petista, né? Renan Santos também subiu de colete à prova de balas com o slogan dele, né? Repetindo a mesma cartilha de bandeira de efeito. Ou seja, fugir de pauta incômoda com discurso espalhafatoso não é exclusividade do Flávio, é estratégia generalizada de boa parte desse campo. E é por isso que separar quem apresenta proposta de quem faz barulho vai importar cada vez mais até outubro. Galera, fica a pergunta: esse silêncio do Flávio sobre o tarifaço e sobre o próprio currículo já é motivo suficiente para ele perder força nas pesquisas ou o eleitorado dele simplesmente não liga? Deixa nos comentários aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal para você continuar acompanhando cada capítulo dessa campanha comigo. Galera, não se esqueça de ativar as notificações. Se você não hypou o nosso vídeo, clica aqui embaixo, ó, hype o nosso vídeo. Se você não é membro do canal, seja membro, galera. É só clicar aqui embaixo, ó, seja membro, apoie o nosso canal para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você em primeira mão. Até o próximo vídeo.